Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante. Hoje a gente vai falar sobre as reações e as equações químicas, beleza? É o conteúdo da segunda semana do segundo volume do Plano de Estudo Tutorado de Minas Gerais. Bora lá! Bom, o que é uma reação química? A reação química é toda aquela que tem os reagentes e os produtos. E, o mais importante, eles são diferentes. Quando não acontece uma diferença entre os reagentes e os produtos, a gente tem uma reação, uma transformação, na verdade, física. Quando a gente transforma, acontece algum tipo de transformação dos reagentes para os produtos, a gente tem uma reação química ou transformação química. Vamos ver agora uma equação química. Bom, eu acho muito legal comparar a equação química com uma equação matemática, que a gente já está um pouco mais habituado, certo? Não é tão complicado como parece, mas vamos lá. As reações químicas acontecem de reagentes e produtos. Nas equações matemáticas, a gente coloca um sinal de igual para saber qual o final da equação, certo? Na equação química, a gente não tem mais esse sinal de igual. A gente tem um sinal de uma seta. Então, tudo que eu tenho antes da seta vai ser transformado para aquilo que eu tenho depois da seta. Ok? Um exemplo. O hidróxido de sódio, entre parênteses S, porque ele vai estar em um estado sólido, mais o HCl, que vai estar misturado em água, vai estar dissolvido em água, então ele é aquoso, por isso, entre parênteses, o AQ, para a gente identificar. Eles se transformam, então aí a gente coloca a seta na equação química, ok? Em cloreto de sódio, que também está aquoso, mais a água, que está no estado líquido, ok? Esse tipo de reação é uma reação de neutralização. A gente vai falar um pouco dela mais para frente. Ela é uma especificidade de um tipo de ligação que a gente vai ver na aula de hoje. Bom, os tipos de reações químicas. A primeira delas é a decomposição ou reação de análise. É quando a gente tem um reagente se transformando em dois ou mais produtos. Vamos ver um exemplo disso. A água oxigenada, o H2O2, no estado aquoso, dissolvido em água, ela pode se transformar em água líquida mais oxigênio, gás oxigênio. Por isso que está no estado gasoso, certo? As reações de decomposição, elas não acontecem espontaneamente, elas sempre acontecem por algum tipo de intervenção. Então, se a gente tem uma reação de decomposição que acontece pela luz, a gente tem uma fotólise. Se a gente tem uma reação de decomposição que acontece pelo calor, uma pirólise. E quando a gente tem uma reação de decomposição que acontece por uma corrente elétrica, a gente tem uma eletrólise. Eu queria frisar mais um ponto, que é que essa reação que eu estou apresentando para vocês, da água oxigenada, ela não está balanceada. Quando a gente fala sobre balanceamento, a gente fala quantas moléculas a gente vai precisar para que essa reação aconteça. A reação que eu estou apresentando, ela não está balanceada, tudo bem? A gente vai ver uma reação balanceada num dos próximos exemplos e a gente vai comparar entre elas. As reações de síntese também podem ser chamadas de reações de adição. Quando a gente tem dois ou mais reagentes se transformando em apenas um produto. Vamos ver um exemplo disso? Numa equação química? O carvão, por exemplo, o carbono. Carbono no estado sólido, que vai estar em combustão, certo? Ele vai estar queimando com o oxigênio no estado gasoso, que está presente aqui no ar. Eles vão se transformar no gás carbônico, no CO2, no estado gasoso. Mais um tipo de reação química aí, a reação de simples troca. A gente vai ter uma substância composta e uma substância simples, AB mais C, que vão fazer uma troca, mas uma simples troca, porque a gente ainda vai ver uma que é um pouco mais complicada. AB mais C se transformam então em AC mais B. Que difícil, né? Vamos ver um exemplo? O zinco sólido, ele pode reagir com duas moléculas de HCl, que estão no estado aquoso, de ácido clorídrico no estado aquoso,
se transformando em cloreto de zinco e o gás hidrogênio, H2. Essa reação é uma reação que eu coloquei balanceada, porque agora eu apresentei que eu preciso de 2 moléculas de ácido fluorídrico para fazer com que essa reação aconteça. E vocês podem perceber que o HCl é uma substância composta que tem 2 elementos e o zinco é uma substância simples, que só tem um elemento. O zinco reage com o HCl tomando os cloretos do HCl. E aí o gás hidrogênio é liberado na forma de gás. O último tipo de reação química que a gente vai conhecer hoje é a dupla troca. Nesse caso, a gente tem 2 substâncias compostas que vão fazer uma troca ao mesmo tempo. Então, uma dupla troca. Percebam que eu coloquei AB mais CD se transformam em AD mais CB. Isso é importante de perceber, hein? Vamos lá para o exemplo na equação química. Eu tenho o Na2S, sulfeto de sódio, que vai reagir com o ácido clorídrico, HCl, com 2 moléculas de ácido clorídrico, inclusive, que vão formar o cloreto de sódio, 2 moléculas de cloreto de sódio e uma molécula de H2S. Vocês percebem que o sulfeto e o cloreto, eles trocaram de lugar? Essa é uma dupla troca. Nesse caso, a gente não faria a formação de uma molécula, por exemplo, um SCl ou alguma coisa do tipo. A intenção é que haja equilíbrio nas cargas elétricas das moléculas. A gente vai ver isso também num conteúdo posterior, mas confie em mim por enquanto que o sódio vai reagir apenas com o cloreto nesse caso. As reações de neutralização se encaixam dentro das reações de dupla troca. Nem todas as reações de dupla troca são uma reação de neutralização, como esse exemplo que eu trouxe para vocês. Mas as reações de neutralização são reações de dupla troca, onde uma base mais um ácido transformam-se num sal mais água. Para finalizar, a gente vai falar agora da frase do Nelson Rodrigues. Já que a gente está falando bastante sobre reação e tal, eu trouxe essa frase desse grande artista brasileiro que disse o seguinte: sou reacionário. Minha reação é contra tudo aquilo que não presta. Fazendo aí uma grande crítica à sociedade. Para finalizar, se você gostou, deixe seu like, deixe nos comentários a sua dúvida, ou seu elogio, ou sua crítica. Compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles que estão estudando pelo Plano de Estudo Tutorado de Minas Gerais. Até a próxima aula e tchau!